pedimos em nome de Jesus. Pode aplaudir mais uma vez o nome do Senhor. Mateus, pega o microfone para Mateus, por favor. Venha cá, meu irmão. Em nome de Jesus. Quero te dar bastante tempo para você pregar aí. Pode ir até meia-noite. Nossa, você não deu nenhum glória a Deus aí, irmão. Paulo ficou pregando 8 horas lá. E o pessoal quis mais ainda. Deixa Deus te usar, amém? Estenda as mãos na cá, vamos orar por ele também, em nome de Jesus. Senhor Deus, nós apresentamos a vida do teu filho diante de ti, Senhor. Pai querido, é o que nós podemos fazer, Pai, pela vida dele, Senhor, que mais tem valia para ele. Usa ele neste momento, convém que ele diminua e que o Senhor cresça, Pai, e que a tua palavra vá e prospere na finalidade ao qual está sendo enviada. Usa o teu filho em nome de Jesus. Vamos receber o servo do Senhor com palmas para Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, a minha saudação a todos é com a paz do Senhor. A minha saudação a todos é com a paz do Senhor. Vocês estão bem? Glória a Deus. Tem alguém feliz com Jesus aqui? Que bom que você está aqui. Quem trouxe Bíblia, por gentileza, abra comigo. Livro do Gênesis, capítulo 13, versículo 14. Livro do Gênesis, capítulo 13, versículo 14. Enquanto você se localiza no texto, quero aqui glorificar a Deus por esta oportunidade, louvar a Ele por este privilégio. Que Deus em Cristo abençoe esta igreja, a vida do pastor Rogério, a vida da sua esposa, a sua casa. Eu profetizo que as bênçãos do Senhor alcancem a casa, a família, o ministério, todos os irmãos que estão aqui. César, Guilherme, obrigado, viu? Tamires, Marquinhos, não preciso nem falar, né? Amanda, os irmãos que estão aqui. Estou com a voz um pouco debilitada, mas eu prometo a Deus ser fiel naquilo que Ele gerou em meu coração. Amém? Quem achou o texto, diga: Deus tem uma história. Diga mais forte: Deus tem uma história para a minha vida. Agora profetiza para quem está do seu lado e diga: a tua história não acaba aqui. Vê se ele... Glória a Deus. Diz assim o texto bíblico: e o Senhor disse a Abrão, depois que Ló se apartou dele: eleva agora os teus olhos e olha do lugar em que estás para o norte e para o sul e para o leste e para o oeste. Mais uma vez, para memorização. E o Senhor disse a Abraão, depois que Ló se apartou dele: eleva agora os teus olhos e olha do lugar em que estás para o norte e para o sul e para o leste e para o oeste. Coloca a tua Bíblia no teu assento, por gentileza. Você vai liberar uma palavra profética. Quem crer em palavra profética? Eu vou contar até 3. No 3 você libera. A palavra é essa: depois que Ló se apartar, vai ter resposta de Deus. 1, 2, 3, vai. Só quem crê nessa palavra se assente glorificando a Deus. Os músicos aí, deixa Deus usar. Vai, Marquinhos, pega esse violão aí, deixa Deus te usar. Queridos, olhe para cá, redobre a tua atenção. O texto que tomamos por base é de suma importância destacarmos algumas verdades, algumas lições, algumas reflexões e revelações de Deus.
texto que ora acabamos de ler, nele está inserido uma história, um chamado, um ministério. Toda a história tem o seu início, toda história tem os seus processos. É inevitável ou impossível construir história sem passar pelos processos. É inevitável ou impossível fazer história sem passar pelos processos. A nossa vida, a nossa chamada, o nosso ministério é baseado em caminhos que trilhamos, em decisões que tomamos, em atitudes que liberamos, em amizades que selecionamos. A nossa vida, o nosso ministério, a nossa chamada está baseada ou condiz com as decisões, com os caminhos, com pessoas. A nossa história está baseada nas nossas decisões. No capítulo 12 do Gênesis, uma voz chama um homem para o ministério. Uma voz estabelece sobre a vida deste homem uma promessa. E haja vista que eu estou pregando para uma classe de pessoas que pode não ter nome, pode não ter referência, pode não ter dinheiro, pode não ter estrutura, mas está debaixo de uma promessa. A voz estabelece uma promessa sobre a vida deste homem. O nome dele é Abrão. Só que Abrão é natural de Ur dos Caldeus. A palavra Ur, no original, quer dizer aquele que brilha. A palavra brilhar fala-se de destaque, de evidência. A palavra brilhar fala-se de destaque e de evidência. Só que Deus, Ele vai esperar esse homem sair de Ur dos Caldeus e chegar na cidade de Harã para falar com ele. Aí a pergunta que não se quer calar é porque Deus não fala em Ur dos Caldeus. A pergunta que não se quer calar é porque a voz não faz a promessa em Ur dos Caldeus. A voz se revela em Harã. Harã significa estrada ou rota principal. Harã significa estrada ou rota principal. Porque a voz não chama para um ministério, para fazer história em Ur dos Caldeus. Deus me disse que nem sempre o que conta é o nome, nem sempre o que conta é o destaque, estar em evidência, mas o que tem peso na chamada é estar e começar na rota principal. Levante a sua mão que na introdução eu já quero profetizar. Não importa se você não tem nome, não importa se você não está em destaque, não quero saber se ninguém dá crédito para a tua chamada. Hoje eu vim profetizar. Você entrou no lugar certo, você está na rota principal. E se alguém puder reagir, levante a sua mão,
Porque hoje Deus vai desencadear a chamada de alguém e vai fazer história. Deus vai fazer história. O ministério, ele é baseado em decisões que tomamos. E história, olha para cá, não se faz da noite para o dia. Não é de repente que fazemos história. História é uma ciência que examina o passado de alguém e traz para o presente tudo o que aconteceu. A evolução, o desenvolvimento. O homem, para fazer história, ele pega o que aconteceu e traz para o presente. O homem, para contar história, ele pega o que aconteceu, traz para o presente e conta. Só que Deus é diferente. Deus, para fazer história, ele pega o futuro, traz para o presente e diz: não aconteceu, mas vai acontecer. O homem, para fazer história, ele pega o passado e conta o que aconteceu. Só que Deus me trouxe aqui para dizer para alguém que tem chamada: eu vou escrever a tua história, não pegando o teu passado e trazendo para o presente, mas eu vou te levantar e falar acerca da tua história, pegando o teu futuro e dizendo: não aconteceu, mas vai acontecer. Levante a sua mão que eu estou sentindo autoridade. Levante a sua mão que eu estou sentindo autoridade. Eu vim profetizar nessa noite que Deus está pegando o futuro de alguém, está trazendo para o presente e está dizendo: se prepara, porque eu já escrevi a tua história. Eu profetizo sobre a igreja Assembleia de Deus Betuel, que a história de alguém não se acaba aqui, a chamada de alguém não para aqui, o ministério de alguém não para aqui. Tem alguém que está trazendo o passado e está dizendo: vai parar, porque o passado foi infeliz, o passado foi difícil, o passado foi de tragédia, mas Deus está anulando o passado e está usando a minha boca para profetizar. Eu sou Deus que apaga o passado e te digo: você tem futuro, a tua chamada tem futuro, o teu ministério tem futuro. Se alguém me ouve, pelo amor de Deus, levante a sua mão, erga a tua voz. A casa do diabo caiu, porque Deus já preparou um futuro para você. Levante a mão e adore a Deus. Então, essa voz chama este homem, dizendo: sai da tua terra, do meio da tua parentela e da casa de teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. O primeiro ponto importante do texto é que Deus está falando, Deus está mandando, é uma ordem: levanta-te, sai da tua terra, do meio da tua parentela e da casa de teu pai. É de suma importância entendermos que às vezes, no início da chamada, Deus vai nos tirar de certos ambientes. E eu vou liberar isso aqui com a maior tranquilidade. Por quê? Porque quando você começar, talvez, se você permanecer em certos ambientes, alguém vai dizer: só está pregando porque está na casa do pai, só está dando fruto porque está na casa do pai, só está crescendo porque está na casa do pai. Aí Deus então diz para ele: sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. E eu farei, futuro, de ti uma grande nação, e te abençoarei e engrandecerei, crescimento.
o teu nome, e tu serás uma bênção. Tem 3 verdades dentro desse versículo, que quando eu entendi, eu fiquei maluco em casa. A primeira verdade: Deus está falando no presente do futuro. E eu farei de ti uma grande nação. Deus está falando de crescimento. Te abençoarei e engrandecerei o teu nome. Isso aqui é para você dar glória. E é Deus que está falando. E tu serás uma bênção. Levante a sua mão. A tua vida, a tua chamada, o teu ministério, a tua casa, a tua família. Nós não somos o que os outros dizem. Nós não somos o que os outros acham. Nós não somos o que os outros falam. Oh, glória a Deus. Talvez alguém estava dizendo: Abrão, fica em Harã. Não vai nesse negócio não, porque isso aí é furada. Abrão, tu não tem nome, rapaz. Fica em Harã, na casa de papai. Só que aí Deus se levanta e diz para ele: eu me levantei para escrever uma nova história. Eu farei. Oh, glória a Deus. Eu farei de ti uma grande nação e te abençoarei. Alguém está olhando de fora e está dizendo: sai não, Abraão, vai quebrar a cara. Sai não, Abraão, vai bater de cara com a parede. Só que Deus já deu o decreto. Pode dizer o que quiser, já está abençoado, já está abençoado. Pode maldizer, eu já abençoei. Aí alguém está dizendo: Abrão, sai não, porque o teu lugar é em Harã. Oh, glória a Deus. Sai não, porque a tua história é em Harã. Aí Deus está dizendo: eu farei de ti uma grande nação. Já te abençoarei. Oh, glória, já te abençoei e engrandecerei o teu nome. Hoje é noite de eu profetizar na vida de alguém. Deus vai te tirar de Harã, porque o futuro que Deus preparou, olhos não viram, ouvidos não ouviram, e muito menos desceu ao coração do homem. O espírito da profecia está tomando a minha boca para dizer para alguém: deixa falar o que quiser falar. Deus vai te tirar de Harã, porque Harã não vai te suportar. Harã não vai suportar o teu crescimento. Deus vai te tirar, porque Ele vai te fazer crescer. Se alguém me ouve e está debaixo dessa palavra, levante a sua mão, que eu vou profetizar. Hoje é noite de Deus dizer para alguém: eu vou dar crescimento na chamada. Oh, glória a Deus. Eu vou dar crescimento na promessa. Eu vou dar crescimento no ministério. A tua história não acaba aqui. Deus desceu na nave da igreja e Deus está me dizendo: profetiza para este povo. Harã é pequeno demais. A terra que eu preparei é grande. A terra que eu preparei é ampla. As pessoas de Harã são rasas demais. É por isso que Deus está te tirando de lá. É por isso que Deus está causando essa situação, porque tem alguém que está do seu lado e é raso demais. Já percebeu que pessoas rasas almejam coisas rasas, almejam ministérios rasos, almejam chamadas rasas? Eu vou melhorar para alguém da glória. Pessoas rasas almejam milagres rasos, almejam sinais rasos, mas
eu vim profetizar para quem está ouvindo a voz. A voz, a voz, a voz. Hoje é noite do teu milagre. Oh, glória a Deus. Levante a sua mão. Hoje é noite de profundidade. Deus vai te fazer viver um milagre. Hoje é noite de alguém cavar o poço e o poço ser profundo e jorrar água. Eu vou mais além. Hoje é noite de Deus entrar na causa de alguém e liberar salvação, liberar restauração. Eu profetizo nessa noite os milagres em profundidade. Profundidade, profundidade. Cura em profundidade, libertação em profundidade, o crescimento em profundidade, porque assim diz o Senhor: eu não sou homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura eu não falaria e não confirmaria. A boca de Deus me usa para dizer que o teu milagre está chegando. A tua história passou, meu Deus. Levante a sua mão. A tua história vai ser mudada. Depois desse culto, se prepara. A tua chamada não será mais a mesma. O teu ministério não será mais o mesmo. A tua família não será mais a mesma. Porque Deus me trouxe aqui para cancelar os projetos do diabo. Porque Ele já preparou a ferramenta, Ele já preparou o laço, Ele já preparou a flecha. E Ele está gritando no inferno: vou paralisar o milagre. Mas Deus me trouxe aqui na autoridade para profetizar que se Ele preparou a ferramenta, Isaías capítulo 54 versículo 17, eu vim profetizar que se Ele preparou uma ferramenta, que se Ele preparou duas ferramentas, não importa quantas ferramentas Ele preparou, eu vim na unção de Deus profetizar que toda a ferramenta preparada contra ti não prevalecerá. Eu vim profetizar nessa noite que o meu Deus corta o arco, o meu Deus quebra a lança, Ele lança os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Levante a sua mão, abre a tua boca e adora. Só quem veio para dar glória, só quem veio para adorar. Oh, meu Deus. Pastor Rogério, eu vim profetizar para esta igreja: a tua história não acaba aqui. Vamos então para o texto e eu já encerro. A Bíblia diz que Abrão, ele sai da tua terra. E diz o texto: e Abrão fez tudo o que o Senhor havia lhe dito. Começou do jeito certo, mas fazendo o errado. Sabe por que tu não cresce? Porque até começou do jeito certo, mas fazendo o que é errado. Tem pessoas aqui que já eram para estar mais longe. Tem pessoas aqui que já eram para ter crescido. E por que não cresce? Porque começou do jeito certo, fazendo o que é errado. Como assim? A Bíblia diz que Abraão faz o que Deus manda, porém Ló vai junto. Abrão faz o que Deus manda e Ló vai junto. Abrão chama? Não, mas Ló vai junto. Diz o texto: e Ló foi com ele. Existem coisas que, se não cortarmos no início, irão gerar consequências graves. A Bíblia diz que Ló está junto. Ló no original significa mirra ou véu. A palavra véu fala de impedimento. Por quê? Porque quem é mulher sabe e já usou o véu, sabe que quando o véu vem na cabeça, ele tapa a visão. Sabe por que você não chega mais longe? Porque tem um véu no seu caminho.
Sabe por que você já não almeja chegar mais distante na chamada? Porque tem um véu que faz a sua cabeça e tapa a sua visão. A Bíblia diz que ele vai junto. Abraão não chama, mas ele vai junto. E olha para cá. O interessante do texto é que Abraão, no capítulo 12, ele vai ver Deus. Diz o texto: e apareceu o Senhor a Abraão. E a voz de Deus diz assim para ele: a tua semente darei esta terra. E Ló está junto. Isso não entra na minha cabeça, porque quem é amigo soma. Quem é amigo ajuda. Quem é amigo carrega a lenha junto. Quem é amigo cava poço, acredita na chamada. É igual eu e o Marquinhos. A vitória do Marquinhos é a minha, e a minha vitória é a dele. Quem é amigo arregaça as mangas e vai junto. Aí diz o texto que quando Deus aparece e fala, o que Abraão vai fazer? Edificar altar. E dentro do texto, no capítulo 12 e 13, eu percebi que Abraão edifica 3 vezes altar, e Ló só está junto, só acompanha. Ló não edifica altar. O compromisso de Ló não é com o reino. O compromisso de Ló é acompanhar para ver, será que vai triunfar? Será que vai chegar? Será que vai vencer? Será que vai crescer? Será que vai pisar na terra? Será que o milagre alcança ele? Ló não edifica o altar porque Ló só acompanha. E existem amizades que temos que cortar no início para não gerar consequências. Aí diz o texto que enquanto Deus fala, Abraão, ele edifica altar, e para onde ele vai? Ele arma a sua tenda. Ministério que não começa em palácio. Ministério que inicia, não começa em grandes lugares. Abraão está iniciando do jeito certo, fazendo o errado, erguendo a tenda. Aí a Bíblia diz que Abraão, ele ergue a sua tenda. Por onde ele vai, ele levanta a tenda. Ministério que começa debaixo de tenda. Aí tem alguém que está dizendo, mas a tenda é pouco demais. A tenda é superficial demais. A tenda é pequena demais. Só que sabe o que eu glorifico? É que às vezes na Bíblia, Deus não está nos palácios. Deus não está em cidades fortificadas. Ur dos Caldeus era uma cidade próspera, rica e grande. Só que Deus não está em Ur. Deus desce na tenda. Não interessa a maneira que você começou. O importante é que Deus não está lá. Deus está na tenda. A chamada é pequena, mas Deus está na chamada. O ministério é pequeno, mas Deus está no ministério. Oh, glória a Deus. A tenda é pequena, mas a Bíblia diz, Êxodo capítulo 33, que Deus, quando queria descer, Deus não descia no Egito. Deus não descia em Pitom. Deus não descia em Ramassés. Deus não descia no palácio de Faraó. Mateus, aonde Deus descia? Na tenda. Porque Deus não precisa de grandes pessoas para fazer chegar a lugares grandes. Deus só precisa de alguém que ouviu a voz. Que ouviu a voz. Que ouviu a voz.
e está edificando altar. O milagre não aconteceu, mas veio para o culto, está edificando altar. A bênção não chegou, mas veio para a igreja e disse: pastor Rogério, conta comigo. A bênção não chegou, mas está debaixo da tenda. Eu vim profetizar nessa noite. Não importa aonde você está e nem do jeito que você começou, mas eu profetizo que nessa noite Deus vai descer na tenda de alguém para dar resposta. E a resposta da boca de Deus é essa: não está nos cartazes, não tem nome, não é influente, está no anonimato, mas está na tenda, está na tenda, está na tenda, está na tenda. Se alguém me ouve, levante a sua mão, por favor, que eu vou profetizar. Tem gente que cresceu, mas não está na tenda. Tem gente que já foi, mas não está na tenda. Tem gente que não tem nome, que tem nome, mas não está na tenda. Quem está na tenda pode não ter nome, mas ouviu a voz e está debaixo de promessa. Então se prepara, Deus vai descer na tenda e a tua hora vai chegar. Se alguém me ouve, levante a sua mão, mostra para o diabo: não tenho nome, não tenho influência, não tenho referência, mas estou debaixo da tenda. Se alguém me ouve, por favor, levante a sua mão, vai e adora. Segura, fechei minha Bíblia. O texto diz que Abrão, ele vai descer para a terra do Egito. E a terra do Egito encara uma crise, a fome. A Bíblia diz que por uma mentira, Abrão é expulso da terra do Egito. Por uma mentira. E qual é a mentira? Ele vai olhar para Sarai e vai dizer assim: mulher, quando nós chegarmos no Egito e os príncipes do faraó te avistarem, vão ver que você é formosa e vão te tomar. Então, para preservar a minha integridade física, diga que tu és minha irmã. Sarai simboliza a intimidade na vida de Abrão, porque é tua mulher. E se Sarai é mulher de Abrão, simboliza a intimidade. A Bíblia diz que quando eles entram, os príncipes avistam, levam a intimidade de Abrão para o palácio. E Abrão, em troca, vai receber. Algumas traduções diz: e recebeu. Eu só recebo aquilo que eu vendo. E recebeu ovelhas, vacas, gados, servos e servas por Sarai. Eu vou melhorar. Em troca da sua intimidade. Já percebeu que Ló, quando está junto, faz perder até a intimidade? Só o varão pegou ali. Já percebeu que existem pessoas tão frustradas, tão miseráveis, que quando está junto faz perder a intimidade? A Bíblia diz que Sarai é tomada. Só que diz o texto que Deus vai criar uma situação. E qual é a situação que Deus cria? Deus envia pragas para trazer de volta a intimidade para Abraão. Deus vai enviar pragas no palácio, vai ferir Faraó e todos os egípcios para trazer de volta a intimidade. Intimidade não se negocia, intimidade não se vende. Intimidade é algo nosso, e intimidade gera milagre. Repita comigo: intimidade gera milagre.
Então não importa o que aconteça, Deus está criando uma situação para a intimidade voltar. E se prepara, porque o milagre vai te alcançar. Então, Deus ele cria uma situação, a intimidade volta para as mãos de Abraão. Diz o texto que Deus envia pragas. Para os egípcios é praga, para Abraão é sinal. Para os egípcios é praga, para Abraão é sinal. Então deixa eu profetizar na sua vida. Eu não sei qual é a tramóia que o diabo fez para arrancar a sua intimidade, mas nessa noite a voz de Deus está gritando para alguém: a intimidade vai voltar. E para você não é praga, vai ter sinal. Para tua casa não vai ser tragédia, vai ter milagre. Para tua família não vai ser praga, vai ser sinal. Se alguém me ouve, levante as suas duas mãos lá no alto. Porque o diabo está pensando que Deus está criando situação para fazer tragédia. Mas eu profetizo que toda tragédia acabou de ser cancelada aqui agora. Eu estou vendo jovens levantar a mão para o céu. Isso aqui está me dando autoridade para profetizar. O que era para ser tragédia, assim diz o Senhor, vai ser milagre. Eu profetizo milagre na tua casa. Eu profetizo milagre na tua família. E para a tua chamada, eu profetizo milagre. Levante a mão quem tem história. Eu profetizo nessa noite milagres. Portas se abrirão. Você vai entrar aonde ninguém entrou. Porque história se faz. E se faz não é quem quer. Não é quem quer que faz história. História é só quem faz. Faz o quê? Faz o que ninguém faz. Vem para o culto quando ninguém vem. Levanta a mão quando ninguém levanta. Só porque você veio ocasionar um milagre, eu profetizo que você vai chegar aonde ninguém chegou. Você vai viver o que ninguém viveu. Você vai entrar por onde ninguém entrou. Se alguém me ouve, pelo amor de Deus, levante a sua mão, porque hoje é noite de milagre. Milagre, milagre. Se Deus me usa, Ele vai começar a te tomar. E agora vai, abre a sua boca. Abre a sua boca. Não tem dinheiro no bolso, mas o milagre te alcança. Não tem estrutura, mas o milagre te alcança. Eu vim profetizar. Assim diz o Senhor: nada vai impedir de você viver os milagres que eu já preparei. Se alguém me ouve, levante a sua mão, abre a tua boca e dá um glória rasgado para Deus. Vá! Se coloque de pé. Com a permissão do pastor, se coloque de pé. Pastor, eu ia pregar um texto, só que desde ontem Deus está fazendo arder esse texto no meu coração. Deus está desencadeando a chamada de alguém. Aponta o dedo na cara de quem está do seu lado. Fecha a cara para ele. Fecha a cara. Diz assim para ele: tu tem chamada. Tu tem chamada. Olha para ele, olha para ela. Não importa se entortar o bico. Se entortar o bico, nós põe a mão na cabeça e repreende. Mas olha para ele com autoridade e diga para ele: tu tem chamada, rapaz. Tu tem chamada, mulher. Oh, glória a Deus. Eu glorificaria a Deus se eu tivesse um pastor igual Rogério, homem de Deus, reto, íntegro. A minha chamada não seria mais a mesma. Oh, glória a Deus. Aponta o dedo na cara dele de novo. Diz para ele: e aí, vamos fazer história? E aí, vamos fazer história? Oh, glória a Deus. Agora você vai profetizar e vai dizer para ele: Satanás perdeu, porque nós temos futuro. Já que você passou álcool em gel na mão, chacoalha a mão dele e diz para ele: Satanás perdeu, a casa do diabo caiu, porque nós temos futuro. Só quem tem futuro, levante a mão, erga a sua voz, adore a Deus. Vai! Segura. Passamos do horário, perdoa. Só para encerrar. Diz o texto que Abraão, ele sai do Egito e Ló está junto. A Bíblia diz que agora a terra que eles estão já não suporta mais eles.
Porque a fazenda é grande, os bens são grandes. Na verdade, o texto está falando que a fazenda é grande, os bens são grandes. Mas é Deus criando uma situação para tirar o véu, para tirar o impedimento do caminho de quem tem chamada. Já percebeu? Quem não tem chamada reclama de tudo, só critica. Aí Deus está criando uma situação. Eu já encerro aqui. A Bíblia diz que a terra não suporta mais eles. Então, se alguém sair da tua vida, entenda uma coisa: é Deus tirando, porque eram rasos demais. O que Deus tem com você é profundidade. O que Deus tem com a tua chamada é coisa grande. A Bíblia diz que os pastores de Ló e os pastores de Abrão contendem. Abrão vai tomar a palavra, Abrão vai falar primeiro. E Abrão diz assim: olha, nós somos irmãos. Os meus pastores e os teus pastores estão criando contenda. Então entenda uma coisa: pessoas que se vão hoje, Deus vai te mostrar o porquê estão indo. O que nós não entendemos hoje é o que Deus revelará amanhã. Existem situações que Deus tira hoje para nos preservar de tragédias amanhã. A Bíblia diz que Abraão diz assim para ele: olha, levanta os teus olhos, olha para a sua frente. Se fores para a direita, eu irei para a esquerda. Se fores para a esquerda, eu irei para a direita. Aí, diz a Bíblia, que Ló levanta os seus olhos e ele avista as campinas verdejantes do Jordão. As Campinas é um lugar que todo mundo quer estar. As Campinas é um lugar que, se eu olhasse, diria: vou para lá. Mas nem sempre o lugar que todos querem ir é o lugar que Deus está. A Bíblia diz que Ló, ele segue para as Campinas, e para Abrão só resta um deserto. Abrão vai para o deserto. Aí eu disse assim para Deus: por que Abrão, tomando a palavra por primeiro, não escolheu ir para as Campinas? Porque ele poderia dizer: olha, Ló, fica aqui que eu vou para lá. Oh meu Deus, eu vou profetizar e já entrego o microfone. Aí eu disse para Deus: Deus, Abraão é maluco. Por que ele deu o direito de escolha para Ló escolher primeiro? Ele poderia tomar a frente e dizer: vou para as Campinas. Aí sabe o que papai disse comigo? Que quem está debaixo de promessa não precisa escolher lugar. Por quê? O ambiente não define aonde eu vou chegar. Oh, glória a Deus. Papai me disse: quem está debaixo de promessa pode estar num ambiente desfavorável, mas eu já preparei uma terra boa. Eu já preparei uma terra fértil. Quem está debaixo de promessa não precisa bater boca. Quer ir para as Campinas? Pode ir. Quer ir para onde todo mundo vai? Pode ir. Eu fico com o deserto. Deserto é lugar que ninguém quer ir. Deserto é lugar que ninguém quer estar. Mas no deserto, durante o dia, tem uma nuvem que dá direção. Durante a tarde tem maná que nos mata a fome. E durante a noite tem uma coluna de fogo. Mas e se a nuvem não vier? Mas e se o maná não descer? Mas e se a coluna não aparecer? Ele vai fazer igual fez com Elias na caverna. Elias, o que fazes aqui? Se a nuvem não tiver, se o maná não descer, se a coluna não se pôr de pé, Deus vai descer nesse deserto. Deus vai descer nessa caverna. Deus vai descer nesse vale. Só para quem tem chamada. Levanta a tua cabeça, sacode a poeira, rapaz. Sacode a poeira, mulher. Não é o ambiente que te define, mas é você que decide aonde vai chegar. Em 2 Reis, a Bíblia diz que uma menina é levada para a casa de Naamã. Naamã é leproso. Naamã dorme leproso, almoça leproso, acorda leproso. Aí a Bíblia diz que eles trazem uma menina
de Israel para ser escrava na casa de Naamã. A menina só é escrava se quiser, porque quando a menina chega, ela vai fazer o que ninguém fez. E o que ninguém fez? Apontar o dedão na cara de Naamã e dizer: se o meu Senhor soubesse que Israel é justo e profeta, o milagre já teria chegado. Eu vim profetizar para alguém que foi tirado de um lugar, foi posto num ambiente desfavorável, e alguém está dizendo: vai ser mais um leproso, vai ser mais um fracassado. Só que a boca de Deus me usa para dizer para alguém: o ambiente pode ser desfavorável, mas eu te levantei como um grito profético dos últimos dias. E se Deus não te honrar aqui, existe um céu que Ele já preparou para nós entrar. Ezequiel capítulo 37, a Bíblia diz que Ezequiel está no vale, todos os ossos são sequíssimos. Deus olha para ele e diz: Ezequiel, o que tu vês? Ele diz: Deus, eu vejo muitos ossos e estão sequíssimos. Os ossos são iguais, mas Ezequiel é diferente. Eu posso estar num ambiente desfavorável, mas eu faço a diferença. É eu que grito a profecia, eu que aponto o dedo na cara do diabo e digo: o ambiente é desfavorável, pode ter osso, mas eu sou profeta, eu tenho chamada, e só quem me ouve, levante a sua mão, aplauda o Senhor, celebre. Pode aplaudir mais forte, Jesus. Deixa eu só dizer uma coisa aqui. Quinta-feira passada, nós não transmitimos o culto ao vivo. E foi pregada a mesma palavra que foi pregada hoje. Quem estava aqui quinta-feira passada? Quem estava? A mesmíssima palavra. E Deus hoje deu os contornos que nós precisávamos ouvir. Amém? Não importa como você começou, o importante é como você vai terminar. Tem muita gente que começa bem e termina mal. A gente pode até começar mais ou menos, mas o importante é você terminar com Jesus. O importante é você chegar até o final. E para isso Deus vai tirar Ló do teu caminho. E para isso Deus vai tirar situações, bagagens que estão te impedindo de sentir a presença de Deus. Bagagens que tiram a tua intimidade com Deus. Deus está falando desde o começo do culto aqui hoje. Feche seus olhos um minutinho. Oh, Jesus. Tá se preocupando à toa. O diagnóstico do homem não significa nada. Tenha calma. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tira a vida e determino o tempo pra curar a ferida. Sou eu quem faço. Quem é o homem pra pôr o ponto final onde eu não coloquei? Não é tudo passageiro. Você precisa confiar e esperar e descansar. Descansar. Quem te prometeu garante. E descansar. Já tenho a tua vitória, só precisa descansar. Você não vai parar, você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar, você não vai parar, você
sou Jesus o Nazareno, já dei ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar, eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim e começa a sorrir. O que eu tenho é bem maior, pois só eu sei do amanhã. Então recebe abraço meu, pois a tua vida cuido eu cuido. Coloca a mão no seu coração.